Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no canal Em Busca de Si. Eu me chamo Jean Marques, sou palestrante espírita há quase 20 anos. Como sempre fazemos, abriremos o nosso encontro hoje pedindo a Jesus que nos envolva em sua paz e que nos ajude a sairmos daqui desse estudo, desta reflexão, com maiores possibilidades de entendimento acerca dos propósitos da nossa vida, acerca dos propósitos de Deus para nós. E nesse nosso estudo, nós vamos desenvolver uma ideia que ela nasceu a partir de uma fala de Jesus quando ele disse: porque a boca fala o de que está cheio o coração. Boas lições ou bons ensinamentos podem ser extraídos desta fala de Jesus. Por exemplo, as escolhas que fazemos na vida ou os acordos que fazemos com a vida. Tanto um quanto o outro vão influenciar de maneira positiva ou negativa nas experiências que temos na vida. Para um maior entendimento disso, nós vamos nos valer de uma das obras de Dom Miguel Ruiz. Para quem não conhece, ele é mexicano, ele é médico, é escritor e um de seus vários livros foram best-seller no ranking do The New York Times. Destes livros, o mais conhecido deles é um estudo acerca da cultura e dos hábitos dos toltecas. Para quem nunca ouviu falar, os toltecas existiram na Terra lá pelo ano 900 ao ano 1200 depois de Cristo, e todo esse material, todo esse estudo está num livro chamado Os Quatro Compromissos de Dom Miguel Ruiz. É nele que iremos basear as nossas reflexões. Para começar essas reflexões, vamos olhar para os desafios que existem para quem vive na Terra. Viver na Terra e não somente existir. Viver na Terra e vencer o mundo. Viver na Terra, evoluir e ser feliz. Viver na Terra, eis aí o grande desafio de cada um de nós. Isso porque a travessia na Terra se caracteriza para o espírito encarnado, que somos nós, como um dos desafios mais árduos que temos a vencer, pois muito de nós podemos nos perder por vias tortuosas, algumas retas desconhecidas e o pior de tudo, atalhos perigosos que muitos de nós percorremos com o objetivo de facilitar esse ou aquele desafio. Mas para que a gente consiga alcançar o êxito da nossa existência aqui na Terra, Jesus convida para nascer aqui espíritos de alta envergadura que aceitam o convite com o propósito de nos ajudar com seus conhecimentos, com seus exemplos, com as suas obras. Alguns exemplos desses espíritos, podemos dizer Gandhi, Buda, Madre Teresa, grandes avatares na Índia, grandes avatares na China, onde seus ensinamentos lá repercutem até hoje aqui no Oriente para nós. Divaldo, Chico, Irmã Dulce, é uma lista grande de nomes que de tempos em tempos estão aqui conosco, nos ensinando a vencer os desafios de se viver na Terra. Um desses grandes nomes é Dom Miguel Ruiz, que escreveu Os Quatro Compromissos, aonde nesse livro ele apresenta a filosofia de vida dos toltecas. Eles são considerados por alguns estudiosos como um agrupamento gigantesco de artistas, de cientistas, tamanha a obra que deixaram para nós aqui na Terra. Provavelmente são um desses espíritos exilados que vieram resgatar alguns débitos aqui na Terra, cumprir a sua missão, deixar os seus ensinamentos para nós, e desde o ano 1200 depois de Cristo que não se tem mais notícia de nenhum deles aqui. Os toltecas propõem que ao longo do nosso processo educativo, nós somos alcançados por um monte de acordos, um monte de compromissos, um monte de regras
que nós não pedimos para ter. São aprendizados que se fixaram em nossa consciência sem que nós tivéssemos maturidade para analisá-los e acabamos aceitando-os como uma verdade em nossas vidas. Verdades que algumas vezes nos elevaram, verdades que algumas vezes nos colocaram em situações bem difíceis. E essas verdades, Dom Miguel Ruiz, ele chama de acordos. São acordos implícitos que nós aceitamos sem discutir, aceitamos sem analisar, simplesmente vamos aceitando esses acordos. E uma vez aceito, eles passam a reger nossa maneira de viver, causando em nós grandes dificuldades, grandes problemas. Então, Dom Miguel Ruiz propõe para aqueles de nós que estamos em busca da felicidade, da paz, que primeiramente reconhecêssemos esses tantos acordos ruins que nós aceitamos e que nos colocam para baixo, que nos deprimem. E então, agora você pode estar se perguntando, tá, eu já entendi. Mas aí vem a pergunta, que acordos são esses? Quando que eu os fiz? E a principal pergunta, como é que eu faço para me livrar desses acordos? Antes de responder, vamos resgatar uma fala de Jesus quando ele nos disse: sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Nós olhamos para essa fala de Jesus, nós olhamos para dentro e nos perguntamos: que Deus é esse que sou, que eu olho para dentro de mim, só encontro medos e incertezas? Onde está este poder divino que não se manifesta dentro de mim? Essa fala de Jesus, assim como muitas outras, estão postas como uma realidade a ser construída dentro de nós a partir das escolhas que fazemos todos os dias. A porta estreita. Escolhas que vêm acompanhadas das suas renúncias. E é aí que entram os espíritos que foram convidados por Jesus para nascerem na terra, para nos auxiliarem nas escolhas que precisamos fazer, para nos ampararem nas decisões que precisamos tomar, para nos mostrar que a cada escolha renúncias precisam ser feitas, mas que quando essas escolhas são boas, são saudáveis, por mais difíceis que possam vir a ser, o resultado disso é o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento moral, espiritual, emocional. E o livro Os Quatro Compromissos, ele faz toda uma leitura, toda uma análise dos legados, dos acordos, das informações que nós recebemos ao longo do nosso processo educativo. Nossos pais, nossos irmãos mais velhos, nossos educadores e todo mundo que acabou influenciando de maneira positiva ou de maneira negativa na nossa formação. Desde criança, as mensagens que a gente recebe, em geral, não faça isso, não faça aquilo, você não pode isso, cuidado ali, você não faz nada certo, por que você não é igual a teu irmão ou a tua irmã? Como você é parecido com seu pai? São essas mensagens que a gente vai ouvindo e sem maturidade para analisar, a gente vai internalizando e aceitando tudo isso como uma verdade posta a nosso respeito. Certo? E como é que a gente faz para sair disso? Aonde fica a porta de saída desses problemas, dessas dificuldades que nos acompanham há anos e anos e anos? Qual o caminho que eu devo percorrer para sair dessa baixa autoconfiança, deste medo que eu me encontro em direção a um lugar ainda dentro de mim, mas que seja pleno, que seja corajoso, que eu me sinta disposto a vivenciar os desafios da vida? E é aí, nas respostas dessas perguntas, que está a grandeza do livro Os Quatro Compromissos. Dom Miguel Ruiz foi lá, estudou a cultura dos toltecas e viram que eles tinham 4 propostas, 4 acordos, 4 compromissos que, se nós vivenciássemos, que se nós aplicássemos em nossa vida,
tudo poderia ser melhor a partir da escolha, a partir da decisão de vivenciar esses acordos conosco, que é o que a gente vai ver agora. Consideremos que os acordos propostos pelos toltecas, eles caminham abraçados, eles caminham de mão dadas com os ensinamentos espíritas, com o que Joana, com o que Emmanuel, com o que Kardec nos traz como os ensinamentos dos grandes espíritos. E o primeiro acordo, anota aí, é este: seja impecável com suas palavras. É talvez o mais importante de todos os acordos e o mais difícil de ser cumprido. Ser impecável com suas palavras é tão importante que Dom Miguel Ruiz diz que se nós conseguirmos atingir este nível de excelência com aquilo que sai de nossa boca, nós seremos capazes de vivenciar aquilo que ele chama de o céu na terra. E embora pareça um conselho simples, ele é muito poderoso. E por que impecável com as palavras? Porque elas constituem um poder que recebemos de Deus para criarmos tudo que há na nossa vida, tudo que há de bom e de ruim nas nossas relações. Vejamos esta fala do Evangelho de João. No princípio existia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Independente do nosso idioma, a nossa intenção, os nossos desejos se manifestam através das nossas palavras. E ser impecável com as palavras não significa um purismo da língua portuguesa ou de outro idioma. Nada disso, não tem nada a ver com gramática. Ser impecável com nossas palavras tem a ver com a qualidade delas. Para os toltecas, as palavras são um ato de força que pode nos elevar tanto quanto pode nos rebaixar. É através das palavras que construímos ou que destruímos tudo ao nosso redor. Quer um exemplo? Hitler conseguiu fazer o que ele fez usando somente a palavra. E a doutrina espírita nos mostra que não é só a palavra que faz todo este movimento, mas a energia que colocamos em cada palavra que sai de nossa boca. A energia da qual revestimos cada palavra que pronunciamos. Energias que são capazes de nos tornar felizes ou infelizes. Vejamos o que Emmanuel, no livro Palavras de Emmanuel, nos diz sobre a palavra. A palavra é um dom divino, quando acompanhada dos atos que a testemunham. E é através de seus caracteres falados ou escritos que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. É por intermédio de seus poderes que se transmite de gerações a gerações o fogo divino do progresso na escola abençoada da Terra. Os toltecas dizem que as palavras que utilizamos a nosso respeito têm a mesma força criadora, pois imprimem em nós os reflexos daquilo que dizemos sobre nós. Grave isso, né? Como cada palavra tem seu poder, elas voltam-se contra nós, caso sejam negativas, tanto quanto voltam a nosso favor, caso sejam positivas. É a lei de causa e efeito. É a lei da ação e reação. E há ainda aí a lei da atração, que faz com que atraiamos para nós pessoas que simpatizem, pessoas que sintonizem com as palavras que pronunciamos e com as energias das quais elas estão revestidas. Daí o vigiai do qual Jesus nos disse 2000 anos atrás. Vigiai com nossas palavras. Vigiai, entre outras coisas, as palavras que proferimos. Voltando ao título do primeiro compromisso, seja impecável com suas palavras,
Dom Miguel Ruiz, ele fez uma análise interessante da palavra impecável. Olha o que ele trouxe. Impecável vem do latim peccatus, que quer dizer pecado. O in quer dizer sem pecado. Nós estamos habituados, através dos ensinos religiosos, que pecado tem alguma coisa a ver com Deus, com o mal que nós fazemos. O que os toltecas nos apresentavam é que o pecado tem a ver com o mal que fazemos para nós mesmos. Impecável é sem pecado, sem maldade para conosco mesmo. Assim, qualquer coisa que eu faça e que vá contra mim, qualquer coisa que eu diga que vá contra mim, qualquer coisa que eu sinta que não me faça bem, é, segundo os toltecas, um pecado no sentido original da palavra. O contrário, qualquer coisa que eu fale, que eu diga, que eu sinta, mas que faça bem para mim, é sem pecado, é impecável. E eles têm uma observação interessante ainda sobre o pecado. Eles falam assim, que o maior pecado que podemos cometer contra nós mesmos é não nos aceitarmos, é nos recusarmos. Exemplo, não gosto de mim, faço tudo errado, nada que eu faço dá certo, ninguém gosta de mim. Coisas desse estilo. Isso está na categoria de pecado, porque são palavras que nós falamos contra nós e acabam por se materializar, atraindo exatamente isso para nós. Logo, se eu me amo, eu vou manifestar esse amor através das palavras que profiro a meu respeito, dos pensamentos que gero a meu respeito e daquilo que eu sinto a meu respeito. A lei de causa e efeito, de ação e reação. Eu emito coisas boas, recebo coisas boas. Emito coisas boas para mim, naturalmente já estou recebendo. Ser impecável com suas palavras significa utilizar a energia corretamente, na direção da verdade, na direção do amor por ti mesmo. Se chega a um compromisso consigo mesmo de ser impecável com suas palavras, isso bastará para que a verdade se manifeste através de ti, nas palavras dos toltecas, limpando todo o veneno emocional que há dentro de cada um de nós, apenas sendo impecável com as palavras. Mas fazer esse compromisso é difícil, porque estamos acostumados a fazer da mentira um hábito, da maledicência outro hábito, e virar a situação de uma hora para outra requer muita vigilância de nossa parte. É a porta estreita, é a mudança de hábito, são escolhas de deixar de ser a pessoa que está acostumada com mentira, com maledicência, para se vigiar e se tornar aquela pessoa que de maneira consciente se diz: a partir de agora não pronuncio mais mentira, a partir de agora tudo que disser a meu respeito e a respeito do outro serão palavras de respeito, serão palavras de amor. E o legal é observar que os toltecas disseram isso 900 anos depois de Cristo. A PNL hoje, ela nos mostra o quanto nós podemos mudar nossa vida através das palavras. E Jesus lá atrás nos diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio, mostrando que a qualidade das nossas palavras está diretamente vinculado à qualidade das energias, das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos que trazemos em nós. Então, um dos desafios aqui na Terra é de nos educarmos através das palavras. E aí, saindo desse primeiro acordo, seja impecável quanto às palavras, vamos para o segundo acordo apresentado pelos toltecas, que é: não tomes nada pessoalmente. Que importante é esse ensinamento. É um desses outros que parecem simples demais, mas quando olhamos para ele e quando nos examinamos nele, nós veremos que tudo aquilo que nós tomamos como pessoal nada mais são do que lixos que nós recolhemos das outras pessoas e guardamos dentro de nós. Vamos ver. Digamos que uma pessoa passe por você na rua, uma pessoa que nunca te viu, e fala assim: ô infeliz.
Você tem duas opções: olhar para aquela pessoa que não lhe é familiar e reconhecer que ela só pode estar falando dela, ela só pode estar falando dos conflitos dela, porque se ela não te conhece, ela não tem como saber se naquele momento você está feliz ou infeliz, ou se na vida você é um feliz e infeliz. Essa é uma opção. Segunda opção, que é quando nós tomamos as coisas de forma pessoal, é esse desconhecido passar, falar algum impropério para nós e nós irmos até lá tirar satisfação, e aí está feito o problema que a gente conhece. Saímos daquela situação trazendo do outro um lixo emocional que era dele, mas que agora também está dentro de nós. Os toltecas diziam há 1100 anos atrás, ou seja, 900 anos depois de Cristo, e a psicologia hoje também diz a mesma coisa, é que estas pessoas que nos agridem gratuitamente, que nos ofendem, elas nada mais estão fazendo do que se vendo espelhadas em nós. A agressão, verbal ou não, que nós entendemos que é para nós, nada mais são do que elas dialogando consigo mesmas nos seus conflitos. Somos para o outro um espelho que o reflete. Ela vê projetada em nós aquilo que está dentro dela. Por isso os toltecas dizem: não tome nada pessoalmente. Não tome nada como sendo pessoal, porque não é. E é simples. É só quando formos ofendidos dizer: isso não é para mim, isso não é comigo, essa pessoa está doente. Abençoa e segue, porque ela está brigando consigo mesma. Quantas vezes estamos de bom humor, vem alguém e nos diz algo desagradável e nós nem nos abalamos. Não fizemos aquele compromisso com ela, não selamos aquele acordo, não trouxemos o lixo dela para nós. Os jovens, os nossos jovens de hoje, eles têm uma maneira bastante interessante de lidar com pessoas assim. Em geral, quando alguma coisa é dita para ela de desagradável, eles saem com uma resposta mais ou menos assim: ih, esse aí está se achando tal. E a nossa postura tem que ser igual. Ele está se achando, porque eu sei de mim, eu sei quem eu sou e não tenho que trazer para o meu mundo íntimo os conflitos das outras pessoas. Só complica a minha situação. E os toltecas são tão convictos deste compromisso, não tomar nada pessoalmente, que eles vão além. Eles dizem: nem aquilo que te é dito de positivo, de elogio, tome como pessoalmente. Porque se o outro se vê refletido em nós, aquilo nada mais é do que ele falando dele mesmo palavras boas, palavras impecáveis. Bacana, né? E para finalizar esse segundo compromisso, nós temos que tomar cuidado com pessoas que jogam ideias no ar, que soltam algumas ideias ardilosas, mas não dizem para quem é. E nós temos que ser vigilantes em não tomar isso para nós. Não comprar brigas com o conflito que é do outro. E a grande dica é: evite pessoas que têm esse hábito da maledicência, esse hábito de se projetar no outro com suas palavras agressivas. Se nós não selamos compromisso com elas, se nós não selamos acordo com elas, a vida flui normalmente para nós. Esse é então o segundo compromisso dos toltecas: não tome nada pessoalmente. E agora vamos para o terceiro compromisso, o terceiro acordo, o terceiro ensinamento que os toltecas deixaram para nós e que estão registradas na obra de Dom Miguel Ruiz, os 4 compromissos, que é: não faça suposições. Este compromisso é mais difícil que o primeiro e é mais difícil que o segundo. Porque os toltecas e seus grandes mestres, eles eram capazes de ver sem ajuizar qualquer valor, sem qualquer julgamento. É olhar as coisas como quem olha para uma fotografia e não como quem analisa. Não fazer suposições é o olhar que nós, atendentes fraternos de uma casa espírita, devemos ter todas as vezes que estamos num diálogo de atendimento. Não supor que a pessoa está obsidiada, que ela tem problema, que ela que é complicada, que ela precisa de médico.
é não supor, é não julgar, é olhar para construir a partir daquilo que vem. Não fazer suposições. Se a gente for olhar para esse compromisso, nós vamos perceber que grande parte dos conflitos de relacionamento conjugal, profissional, familiar, com os amigos que nós temos é porque estamos fazendo suposições. E o problema da suposição está no fato de nós acreditarmos que é verdadeiro aquilo que estamos supondo acerca do outro. Aí que está a dificuldade. Eu suponho que fulano fez isso, fez aquilo, eu suponho que aconteceu aquilo, aquilo outro, porque outra pessoa fez ou deixou de fazer, e dessas suposições eu vou alimentando pensamentos, eu vou alimentando problemas, e quando a gente menos vê, a confusão está feita, simplesmente porque nós não checamos aquilo que a gente está supondo. E porque supomos e porque não checamos, fazemos um drama enorme, colocamos veneno emocional em cima daquilo e vamos nos embolando nessa energia ruim. E olha que fala legal de Dom Miguel Ruiz. Ele diz que quase todas as tristezas que experimentamos nasceram nas suposições que nós fizemos quando tomamos como pessoal as coisas que não tinham nada a ver com a gente. É o segundo compromisso amarrado com o terceiro. Então, vai aí uma dica. Se dê um tempo para você examinar as coisas que você está supondo sobre A ou sobre B, sobre fulano ou sobre ciclano. Examina. Não tenha pressa em dizer aquilo que você pensa. É preciso um esforço consciente nosso de pararmos de repetir hábitos emocionais de dizer tudo aquilo que a gente pensa. Enquanto a gente não ficar vigilante ao que sai de nossa boca, enquanto não gastarmos tempo examinando as ideias que nos visitam e que se transformam em palavras, nós sempre estaremos construindo problemas ao nosso redor. Problemas com pessoas que amamos, pessoas com problemas importantes, problemas e problemas e problemas. Quer dizer alguma coisa? Examine antes. Será que é verdade isso que eu estou pensando em dizer? Será que é verdade o que eu estou imaginando? Quantos problemas não seriam evitados se apenas uma pergunta ficasse visitando a nossa mente? Será que eu estou certo nisto que eu acho? Será que eu estou certo nisto que eu vou dizer? Será que eu estou certo neste julgamento em relação a fulano ou a ciclano? Só essa perguntinha. Será que eu estou certo? E praticando esta pergunta, nós vamos vivenciar um dos ensinamentos de Jesus quando ele diz: não julgueis. E por fim, depois desses 3 belíssimos compromissos, nós vamos ao último, que para mim é um dos melhores. Quando os toltecas propõem: faz sempre o teu melhor. Este compromisso, faz sempre o teu melhor, é o que vai permitir que os 3 anteriores se transformem em algo enraizado dentro de ti. Porque à medida em que você faz o teu melhor para ser vigilante com as tuas palavras, à medida em que você faz o teu melhor para que da tua boca saiam palavras que edifiquem, que construam, que elevem, à medida em que você faz o teu melhor para não tomar nada de maneira pessoal, à medida em que você faz o teu melhor para não supor nada, você está conseguindo vivenciar os 4 compromissos propostos pelos toltecas. É difícil? Bastante. Mas até onde eu consigo entender, eu não vejo outro caminho para se chegar à felicidade prometida por Jesus, senão fazendo o nosso melhor na construção das virtudes do reino do céu dentro de nós. E Dom Miguel Ruiz diz: sobre qualquer circunstância, faz sempre o teu melhor. Nem mais e nem menos, apenas o teu melhor. E tenhamos o discernimento de saber que o nosso melhor hoje pode não ser o melhor amanhã e pode ser muito melhor depois de amanhã. As circunstâncias variam, os momentos variam, o nosso estado de humor varia,
a nossa energia varia. Então, dentro daquela possibilidade, daquele momento, façamos sempre o nosso melhor. E aí umas dicas que estão postas no livro Os 4 Compromissos. Quando nós acordamos, nós estamos com a energia muito mais renovada do que ao final do dia. Então que as tuas principais realizações sejam trazidas para a parte da manhã. Faz o melhor que tu puder, aproveitando as tuas melhores energias naquele dia. Às vezes nós estamos adoecidos, enfraquecidos, mas ainda ali, naquele contexto, dá para fazer o nosso melhor. E a outra dica é, quando estamos saudáveis, dispostos, bem animados, vamos trazer para este momento a oportunidade de realização, dando sempre o nosso melhor, nem mais e nem menos. Eu vou pedir licença para trazer um exemplo meu aqui sobre fazer o seu melhor. Ontem eu entrei aqui no estúdio, aqui no escritório, para poder fazer essa gravação. Eu passei a manhã e a tarde escrevendo, selecionando, lendo o material que eu ia colocar. E falei, à noite eu vou gravar. Montei todo o equipamento, liguei as luminárias, deixei tudo pronto e comecei a gravar o vídeo. Eu sentia que não estava bom. Eu sentia que isso que eu estava dizendo estava revestido de uma energia muito baixa, porque o meu melhor eu já tinha dado na produção do conteúdo. Fiz um compromisso comigo mesmo de assim que acordar, vestir a roupa, vir para o estúdio, vir para o escritório para poder fazer essa gravação. E eu estou fazendo essa gravação agora com a minha energia no seu melhor possível no dia de hoje. Eu achei bacana porque eu acabei vivenciando esse 4º compromisso, faz sempre o teu melhor na produção desse material que vocês estão recebendo agora. E Dom Miguel Ruiz, finalizando essa construção nossa, ele diz assim, que à medida em que vamos dando o nosso melhor na construção, na realização desses 4 compromissos, quando nós vamos perseverando, a gente vai percebendo que pouco a pouco nós vamos nos tornando pessoas melhores. Nós vamos comparando o que a gente fazia, o que a gente entregava, com o que a gente está fazendo, com o que a gente está entregando. Nós vamos olhando para os cristãos que nós éramos tempos atrás, com o cristão que estamos dando conta de ser agora, com o espírita que éramos, com o espírita que estamos nos tornando agora. E para finalizar, 2 detalhes nessa construção. Se você pedir mais do que teu corpo tem condições de dar, mais do que tua energia tem para dar, ao final do trabalho você vai se sentir desgastado, teu corpo vai estar reclamando e aquilo que era ser bacana vai acabar se tornando algo desprazeroso de ter sido feito. Porque seu corpo vai contra ti, tornando mais difícil as realizações que você deseja fazer. Por outro lado, que já é o segundo detalhe, se fizer menos do que aquilo que você pode fazer, com menos qualidade do que aquilo que você pode entregar, você vai se julgar, você vai experimentar culpa, você vai experimentar frustrações e vai se julgar de maneira não tão boa. Então, por isso, a recomendação, faz o teu melhor, nem mais, nem menos. Busque dar o teu melhor em qualquer circunstância da vida, seja no teu casamento, seja na tua paternidade ou na tua maternidade, seja enquanto profissional, seja enquanto estudante. Dê sempre o seu melhor, nem mais e nem menos. E fazendo isto, você vai conseguir romper com todos os acordos ruins que você fez ou que fizeram através de você ao longo da sua existência, simplesmente praticando estes 4 belíssimos compromissos ensinados pelos toltecas. Eu confesso que eu estou muito empenhado no compromisso 1, que é ser impecável com as palavras e fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu posso fazer com as minhas energias. Nem mais e nem menos. Eu tenho vivenciado bastante esses 2 princípios e sou testemunha de que tenho sentido as coisas melhorar para mim e ao meu redor. E aí, se você tem o livro Os 4 Compromissos, você vai ver que ele finaliza com um conselho que eu diria assim, belíssimo. Não é mais um compromisso, é um conselho final que está lá no livro. Rompa
com todos os compromissos ruins que você fez na vida. Se algum dia disseram para você que você não era capaz, rompa com isso. Se algum dia disseram para você que você não ia conseguir ou que você não era capaz, rompa com tudo isso. Se você tiver que fazer um compromisso, faça com Jesus. Quando ele disse para ti, vós sois deuses. Podeis fazer o que eu fiz e muito mais. As pessoas que colocaram esses compromissos ruins em nós, esses compromissos difíceis, pai, mãe, tio, avó, seja lá quem for, fizeram o que deram conta de fazer. Mas aquilo que eles disseram sobre nós não nos representa. Então daí o conselho dos toltecas, rompa com todos os compromissos ruins que você fez, que você tomou como verdade. Sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e muito mais. E agora sim, finalizando, o espírito Meimei, através da psicografia de Chico Xavier, ela escreveu uma oração chamada Oração Diante da Palavra. E é com esta oração que nós finalizamos esse encontro, este estudo. E antes de eu ler a oração final, a minha gratidão pela tua companhia, a minha gratidão por essa reflexão junto e do fundo do meu coração, que tudo isso que a gente conversou aqui agora seja uma semente a brotar na nossa consciência daquilo que nós podemos fazer de diferente para nos tornarmos maridos, esposa, filho, profissional, melhor na vida, melhor na sociedade, melhor no lar. Muita paz a todos e agora vamos à oração diante da palavra de Meimei. Ela diz: Senhor, deste-me a palavra por semente de luz. Auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio, e onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem, no momento exato, e faz-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traze-me o coração ao raciocínio, sincero sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência, e deixa, Senhor, que minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Meimei.